Bem, pessoal, bom dia, né? Aos que estão presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão assistir a gravação desse nosso encontro de hoje. É o 10º encontro do grupo de estudos sobre o Hermetismo. Estamos trabalhando o livro do Money Hall, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. E lembrando que nós estamos seguindo aquela sequência, comentando os 7 princípios herméticos, né? O princípio do mentalismo, o princípio da polaridade, né? O princípio de gênero, não na ordem aqui, né? O princípio de gênero, o princípio da correspondência, o princípio de causa e efeito e o princípio de ritmo, né? São 7 princípios que sintetizam, né, todos os ensinamentos do hermetismo. E nós estamos chegando agora na página 360 até a página 410 do livro do Money Hall. E, como sempre, a gente compartilha algumas questões, um roteiro. Deixa eu subir aqui para vocês esse roteiro, que orienta o nosso estudo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente só subir aqui. Uhum. Então, eu enviei para vocês esse roteiro com essas questões. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Ok? Vocês estão vendo aí, né, as questões? Perfeito. Então, a primeira questão é, tendo em vista o significado esotérico da palavra tarô, como podemos compreender a função dos arcanos do tarô? Segunda questão, sobre os mistérios do tabernáculo, quais verdades são reveladas a partir de cada parte do tabernáculo? E a terceira questão é, o que é a fraternidade da Rosa Cruz, qual a sua relação com o hermetismo e quais os seus principais ensinamentos? Depois eu acrescentei mais uma questão, mais um item, que aprofunda o nosso estudo sobre a fraternidade da Rosa Cruz, tentando perceber a relação dessa fraternidade com os ensinamentos do hermetismo, ok? Então, vamos trabalhar isso hoje, tendo como base o livro do Money Hall, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Agora eu vou aqui subir o livro, para que a gente possa ver aqui bem direitinho, acompanhando sempre esse nosso roteiro. Ok, né? Chegou aí, né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, a primeira questão, tendo em vista o significado esotérico da palavra tarô, como podemos compreender a função dos arcanos, né, dentro desse jogo do tarô? Então, nós vimos aqui na página 360, o autor comentando o seguinte: o Tribunal de Göbel acreditava que o tarô, a própria palavra tarô, ela pode ser derivada de duas palavras do Egito Antigo, né, palavras egípcias. Tar, que significa estrada, e Ru, que significa real. Assim, tarô constitui a estrada real para a sabedoria. Isso é bem interessante, a gente perceber bem esse conceito e olhar bem para essa metáfora, né? Então, a estrada real que nos conduz para a sabedoria, tá? Então, na verdade, os arcanos que se encontram no tarô, tanto os 22 arcanos maiores, como os outros arcanos menores, eles têm um propósito, servir como sinais, né, que sinalizam para aquele viajante, né, o roteiro que ele deve seguir para ele voltar para a sabedoria. E veja bem, voltar para a sabedoria por quê? Por qual motivo? Né? Porque
Segundo o hermetismo, tudo que existe, de acordo com o primeiro princípio do hermetismo, que é o mentalismo, tudo que existe, existe porque uma mente criou. E esse algo que foi criado por esta mente se encontra na própria mente, só que com o passar do tempo, né, com a existência desse algo que foi criado, há um distanciamento que pode levar muitas vezes a um afastamento muito grande dessa fonte, que é a mente criadora de tudo, tá? E de acordo com o segundo princípio, né, que é o princípio da correspondência, né, essa mente que se afasta da sua fonte, né, do seu criador, essa mente pode se afastar tanto que ela pode chegar, inclusive, a desconsiderar a existência dessa mente maior, a existência desse criador, tá? E quando isso ocorre, isso é exatamente o oposto da sabedoria, tá? Então, retornar à sabedoria, ou voltar para a sabedoria, é aprender como que esse ser que se afastou do seu criador pode se relacionar novamente com o seu criador, tá? Então, é um movimento, né, que dentro dos meios esotéricos, né, se comenta bastante, inclusive nós vimos isso quando nós meditamos sobre os 22 arcanos maiores do tarô, naquele livro, né, que tem esse mesmo nome, né, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Nós refletimos sobre isso em cima daquela parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pródigo é aquele que se afasta da casa do pai para conhecer o mundo e vai fazer uma viagem, uma longa viagem. Antes de dar início a essa jornada, essa grande viagem, esse filho pródigo, ele pede já adiantada toda a sua herança, tudo aquilo que ele tem direito, e vai fazer a sua jornada. Nesse caminho, naturalmente, ele vai gastando a sua herança, e vai perdendo sua herança, assim como também vai perdendo a sua saúde, assim como também vai perdendo a sua alegria, a sua felicidade, naturalmente a sua saúde mental. E chega um momento em que ele está profundamente arrependido, sentindo falta da casa do pai, sentindo falta da relação com o pai, e resolve voltar para a casa do pai. E ele começa, então, a trajetória de retorno para essa casa do pai. E nessa trajetória, ele passa por muitas outras dificuldades, por muitos outros sofrimentos. Até que um belo dia o pai percebe que ele está caminhando de volta e o pai corre na sua direção para abraçá-lo. Célia, pode falar. Evaldo, Hum. deixa eu ver se eu estou entendendo, porque eu tenho muita dúvida, como eu já te falei nesse livro, Uhum. né? Essa volta da casa do pai, Certo. fazendo analogia para a nossa vida, né? Para a vida de cada um de nós. Quando nós nos encontramos, ou quando nós estamos enfrentando algo na vida, né? Uhum. E você vai caminhando para ir resolvendo chegar ao seu objetivo. E você vai encontrando obstáculos, um atrás do outro. E você pensa que tem momento que não vai vencer. Está relacionado com isso? Ou não estou Está relacionado compreendendo? com isso. Está relacionado com isso. Deixa eu tentar trazer, né, essa explicação melhor através aqui desses slides que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá? Para que a gente possa entender bem direitinho essa questão. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, né? Vocês estão vendo aí os slides, né? Já chegou, né? A cura junguiana. Bem, o que é a cura junguiana? A cura junguiana não é simplesmente a eliminação do sofrimento psíquico ou simplesmente a cura das doenças mentais, transtornos mentais de comportamento. A cura junguiana não é também simplesmente a cura dos sintomas psicossomáticos, mas é um processo que passa pelo trabalho em cima dos sintomas psicossomáticos, físicos, existenciais, né? Para que esse indivíduo, a partir desse trabalho, o indivíduo está se trabalhando, está fazendo análise junguiana, para que esse indivíduo possa, a partir desse trabalho, ampliar sua consciência. E nessa jornada de ampliação da consciência, ele se depara com aspectos até então inconscientes, aspectos sombrios.
E depois ele se depara com aspectos que estão para além, né, do seu inconsciente pessoal, para além da sua sombra subjetiva pessoal. Ele se depara com aspectos que se referem àquilo que Jung chama de self, de si mesmo, tá? Que transcende, inclusive, a dualidade entre ego e sombra. E como o self transcende essa dualidade entre ego e sombra, o self promove uma nova síntese, uma nova integração. E essa nova integração corresponde àquilo que Jung chama de processo de individuação, tá? Então, isso é que nós podemos compreender como cura junguiana, tá? Essa jornada de ampliação de consciência que visa possibilitar uma harmonia entre os componentes, entre os conteúdos, entre tudo aquilo que faz parte da psique do indivíduo, ok? Para que possa haver esse processo, é necessário que o ego, que durante boa parte da sua vida, né, teve que se firmar no seu mundo sociocultural, teve que formar uma identidade, teve que desenvolver personas, ou uma persona, teve que aprender a desempenhar papéis sociais no seu contexto sociohistórico. Esse ego, naturalmente, por ter que fazer isso, entrou numa unilateralidade, e ao entrar numa unilateralidade, vivenciou uma dissociação, uma divisão interna. Por quê? Porque formou uma sombra, né? Porque aspectos inconscientes ficaram agindo de forma inconsciente sem que ele tivesse consciência disso, né? Por isso ele adoeceu, por isso ele entrou em desequilíbrio, tá? Como a psique tem uma capacidade de autorregulação, como a psique tem uma tendência natural, né, para gerar o crescimento, o desenvolvimento e promover, né, o equilíbrio, né, lembrando sempre que é um equilíbrio dinâmico, a psique vai trazer símbolos que apontam nessa direção, para que o indivíduo possa novamente, né, voltar a experienciar uma integração, uma harmonia, um equilíbrio. Tá? Essa integração, essa harmonia, esse equilíbrio só ocorre depois que o indivíduo consegue vencer a dualidade. Tá? E quando ele vence a dualidade, ele volta para a unidade. Ele passa a ser um em si próprio. Tá? Então, nós temos aí dois movimentos. O movimento, Célia, de dissociação, que leva para a divisão, que leva para a dualidade, tá? Que é necessário esse movimento para que a gente possa formar um ego, desenvolver um ego, né? Aprender a lidar com, a conviver, né? Com outras pessoas, né? Fazer parte de grupos sociais, isso é necessário, tá? Mas se isso perdurar muito, isso passa a ser patológico. E para corrigir isso, os símbolos surgem, até mesmo como sintomas, para conduzir o indivíduo novamente para a unidade, a integração. Então, nós temos esses dois movimentos, tá? No movimento de retorno à unidade, é aquilo que Jung chama de construção do eixo ego-self, tá? O movimento de separar-se dessa unidade, né, e formar um ego, e desenvolver uma persona, é o movimento que conduz o indivíduo a se adaptar a seu mundo sociocultural. Ok? Bem, dentro do hermetismo, e a partir da compreensão, né, também da escola pitagórica, e também a partir, né, de um estudo mais aprofundado sobre as cartas do tarô, sobre os símbolos, né, sobre as imagens arquetípicas que aparecem no tarô, nós também observamos esses dois movimentos. Um movimento que leva, né, o ser para a unidade e um outro movimento que leva o ser para a dualidade. Ok? Fazendo aqui uma pequena introdução, trazendo, né, novamente aqui, né, os ensinamentos da escola pitagórica, nós vamos nos lembrar, porque nós já estudamos isso, né, um tempo atrás, no início desse nosso estudo sobre esse livro do Monihau, nós vamos nos lembrar o significado simbólico do número 0, do número 1 e do número 2, tá? Então, o número 0, ele se refere à totalidade não manifesta, tá? Aquilo que não produziu um efeito ainda, que existe em potencial, né? É o que a visão taoísta chama de Vuti, né? Ou seja, né? Ou é o que a visão taoísta chama
de o verdadeiro tal, aquilo que não pode ser compreendido, aquilo que não pode ser conhecido, aquilo que não pode ser estudado, porque é incognoscível. Tá? Então, o número zero, ele está ligado diretamente a essa noção que as culturas, né, as religiões, sempre associaram a ideia de Deus, o grande Criador, de onde tudo surgiu, mas que nós não podemos conhecer muita coisa sobre esse grande Criador, porque ele é infinito, porque ele é incognoscível. Tá? A partir do momento que esse grande Criador misterioso, incognoscível, se manifesta, tá? Ele traz algo que pode ser percebido, que pode ser intuído, que pode ser experimentado, né? Nós chegamos no significado simbólico do número um, que é aquela primeira manifestação, tá? Aquela primeira coisa que está se manifestando, ok? Seria mais ou menos aquilo que Jung vai compreender, vai definir como o self, que é o centro da psique, que é o regulador da psique, tá? Esse self, que é o centro da psique, que é o regulador da psique, esse self pode ser percebido pelo indivíduo, pela consciência do indivíduo. E a consciência do indivíduo, que percebe o self, que percebe a totalidade, tá? Essa consciência, ela se refere ao número 2, tá? Que já é uma manifestação diferenciada desse self, já é uma divisão desse self que gera uma nova consciência para que essa consciência possa realizar o potencial do self. Então, nós estamos falando aí de duas consciências, né, de dois sujeitos, né? E a teoria indiana fala muito sobre isso, né? A existência de dois sujeitos na psique. Um sujeito, né, que corresponde, né, ao sujeito da consciência, aquilo que eu acho que eu sou, tá? E um sujeito que está para além daquilo que eu acho que eu sou. E que muitas vezes, à medida que eu vou avançando no processo de individuação e vou ampliando minha consciência, eu vou percebendo, né, que existe uma força maior, uma vontade maior do que a minha, que rege, regula, orienta a minha existência. Tá? Então, perceber essa força maior, tá? Essa percepção só pode ocorrer se existir uma força menor, uma consciência menor, para perceber essa força maior. E essa força menor é o ego. Ok? Então, avançando aqui. Quando a gente fala em modelos de desenvolvimento, tá? Nós temos basicamente três modelos. Tá? Os dois modelos mais conhecidos, mais estudados, ainda mais dentro de uma visão, de um paradigma materialista, tá? Mecanicista, é o modelo linear e o modelo circular. Tá? Na teoria junguiana, quando a gente trabalha com o modelo linear ou com o modelo circular, a gente está trabalhando o desenvolvimento, ok? Mas esse desenvolvimento, ele ocorre sempre focado no ego, dentro de uma visão junguiana. Por quê? Porque se eu quero fazer um trabalho de psicoeducação com um paciente meu, que ele precisa aprender a desempenhar novos papéis, que ele precisa desenvolver novas potencialidades, né? E ele precisa ir somando essas qualidades, essas potencialidades, essas aptidões, né? Integrando tudo isso para que ele possa aprender uma profissão, para que ele possa se dar bem no seu meio sociocultural, para que ele possa se sentir um indivíduo mais corajoso, mais forte, com autoestima melhor, né? Eu estou trabalhando em cima do ego. Então, aquele ego chega no processo terapêutico, aquele indivíduo chega no processo terapêutico, ele apresenta algumas características, ele percebe, aquele indivíduo, que ele precisa desenvolver algumas potencialidades que ele reconhece que não tinha ainda, e nós podemos entrar com um processo de psicoeducação, orientação, né, aconselhamento, para que esse indivíduo aprenda a desenvolver essas possibilidades e essas potencialidades. Então, digamos que é um indivíduo que tem dificuldade de falar em público, ok? E ele precisa disso, ele precisa aprender a falar em público porque ele, por alguma razão, precisa falar em público, né? Ou na igreja que ele participa, ou na universidade, ou na profissão dele, enfim, ele precisa falar em público, e ele tem essa dificuldade, tá? Então, nós podemos trabalhar fortalecendo esse ego, trazendo alguns conselhos, algumas técnicas, né? Ensinando esse ego
a desenvolver essa possibilidade de falar bem em público. Então, nesse caso, vai haver um desenvolvimento linear. A gente pode até mensurar de forma linear esse desenvolvimento. O indivíduo chegou de uma forma tal que ele não conseguia nem se aproximar de qualquer situação em que ele poderia correr o risco de ser chamado para falar em público. Ele chegou assim, depois de 6 meses de terapia, dentro de um processo de psicoeducação, esse indivíduo já é capaz de pegar um livro e ler não em um grupo, em ler, junto de alguns colegas, de alguns amigos, ou ler na sua família, né? E aí, depois de um ano, a gente consegue mensurar que esse indivíduo também agora já é capaz, né, de apresentar uma palestra, um seminário na sua faculdade. Então, houve aí um processo de crescimento, de desenvolvimento linear, fruto de um processo de psicoeducação, de um treinamento, de um ensino de técnicas, né, de exercícios, que foram propostos dentro do processo terapêutico também junguiano. Okay? Então, houve esse crescimento linear. Mas percebam, esse crescimento linear, ele se deu em cima do ego. Né? O trabalho foi focado no ego. Quando a gente fala de um crescimento circular, o que acontece? Nós estamos olhando para um padrão arquetípico, tá? Dentro da teoria junguiana. Esse padrão arquetípico do tipo, né, como que esse indivíduo lida com uma posição de destaque, né? Como que esse indivíduo lida com uma situação em que ele é o centro das atenções, tá? E nós percebemos que dentro desse padrão, ele está repetindo um padrão familiar, que é de evitar situações em que será o destaque, será o foco da atenção, né? Então, ele olha para esse padrão circular, tá? E tenta se adaptar dentro desse padrão circular. Pode haver algum tipo de transformação egóica? Pode, mas o padrão vai ser sempre o mesmo, porque nós estamos falando de um padrão arquetípico que não houve, então, uma transformação, houve uma adaptação a esse padrão arquetípico, tá? Pois bem, pois a terceira forma de desenvolvimento que Jung nos apresenta é o desenvolvimento em espiral. E quando nós falamos do desenvolvimento em espiral, nós estamos falando de um crescimento que se dá dentro de um eixo que vai se ampliando cada vez mais. Esse eixo que vai se ampliando cada vez mais é o que Jung vai chamar de eixo ego-self, tá? Você vai estar girando em torno de uma questão, ou de um padrão, ou de um conflito, mas cada giro que você dá, você consegue ampliar um pouco mais a sua consciência, né? E esse círculo que vai sendo ampliado vai formando uma espiral. Por isso que esse modelo de desenvolvimento é um modelo de espiral. Lilian. E a gente poderia dizer que ele é como se fosse a união dos dois, tanto do linear quanto do circular. Perfeito, perfeito. Porque Quando a gente fala, aí todo esse movimento linear de fortalecimento do ego, da consciência, né, linearmente indo, né, subindo, e, ao mesmo tempo, circulando aquilo que é arquetípico e vai sendo resolvido também, né? É exatamente, conjunto, exatamente. seria, Isso, né? exatamente. Então, quando eu olho só para o padrão arquetípico, eu estou olhando só para a psique objetiva. Quando eu olho só para o ego, eu estou olhando somente para a psique subjetiva. Quando eu coloco os dois em relação, né, é quando eu crio o eixo ego-self, né? Então, a escola junguiana propõe exatamente esse modelo de crescimento em espiral, de você olhar para o padrão, ver como é que você se posiciona diante desse padrão, e a partir dessa relação, né, há a formação de uma nova possibilidade, há uma transformação. Aí, nesse sentido, né, algo muda, por conta desse conflito, né, ou dessa interação entre os dois planos, os dois polos, o polo objetivo e o polo subjetivo. Sério. Eu estou só pensando aqui, Eva, às vezes, né, também, nós temos que ter cuidado da questão dos julgamentos, né? Porque o julgamento é algo assim, eu vou ser bem franca, eu já Sim, tive muito, sabe? E eu sei o quanto
faz mal à própria pessoa que julga. Porque você quer saber das coisas antes do tempo, você quer, né, atropelar as coisas. E quando se deixa a coisa acontecer ao seu tempo, só precisamos ter paciência, muita paciência, viu? Não é pouca, não. Diante Uhum. de, dependendo daquele padrão ali que você vai se encontrar, né, Wagner? Está me compreendendo? Sim, Você precisa ter paciência para dar tempo ao tempo para ver as coisas se realizar. Sabe? Eu exato. vivenciei isso essa semana, mas foi Uhum. tão interessante, sabe? Que eu fiz o retorno lá na casa do pai, que eu posso dizer a casa do pai, conversar com Deus, sabe? Metaforicamente, né, você se conectou com algo que te transcende, né? Sabe? É só para interagir, sabe? É. Sabe? Se encaixa. Ó, Ele Célia, não como é sabe se interessante isso que você está colocando também, que a Lilian colocou também, né? Então, dentro dessas duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é quando a gente foca no modelo linear ou somente, né, no modelo circular, ou seja, a gente foca só em um dos lados, né? Ou no lado objetivo ou no lado subjetivo, né? Esse processo de desenvolvimento vai apresentar algumas características interessantes, tá? Primeiro, você vai estar focando em uma das partes, tá? Que precisam ser desenvolvidas. Então, no modelo circular, vamos trabalhar esse padrão arquetípico para que você possa se ajustar melhor a esse padrão arquetípico. Isso gera uma adaptação. É importante muitas vezes? É saudável muitas vezes? Mas pode não ser aquilo que a vida está pedindo para aquela pessoa. Pode não ser. E naquele momento pode ser que sim, tá? Então você trabalha aquilo e você resolve aquela questão e fechou aquela questão, né? Dentro da Gestalt, né, no modelo da escola Gestalt, você está dizendo que fechou uma Gestalt, você resolveu uma questão. Pronto, circulou aquela questão, resolveu, se adaptou, está resolvido. Então, aquele conflito que você tem com a figura do pai, com a figura da mãe, você trabalhou, resolveu? Ok, resolveu. A vida segue. Então, mas você trabalhou ali e resolveu ali, tá? Da mesma coisa em relação ao ego, né? Uma dificuldade do ego diante de situações específicas ou de pessoas específicas. O que é que ele pode fazer? Ele entra no processo de psicoeducação, aprendeu a lidar melhor com essas pessoas, conseguiu desenvolver algumas potencialidades, ok, parou ali, morreu ali, tá? Ah, então, dentro desse processo de desenvolvimento que é finito, né, que você visualiza que tem um fim, né, nós vamos terminar quando resolver essa questão aqui, tá? Nós trabalhamos com a psicoeducação, em que vamos trazer técnica, e para isso é muito importante o conhecimento científico e técnico do psicoterapeuta, do analista. Ele precisa ter ferramentas, né? Ele precisa saber utilizar algumas técnicas, alguns recursos terapêuticos para poder facilitar essa adaptação, esse ajustamento do indivíduo a esse modelo arquetípico ou à sua vida de modo geral, tá? Quando a gente trabalha com o modelo de desenvolvimento espiral, ou seja, tentando construir o eixo ego-self, né, ego-si mesmo, para que possa haver o processo de individuação, tá? Aí nós trabalhamos de outra forma. Por quê? Porque o objetivo não é resolver uma questão pontual, né? O objetivo é, a partir de uma questão pontual, um conflito moral, existencial, um conflito social, pessoal, né? Uma doença física, psicossomática, enfim, seja lá o que for, a partir desse fato pontual, você trabalhar esse fato pontual como símbolo integrador que vai favorecer o processo de individuação. Então, esse símbolo integrador vai ajudar a essa consciência individual a entrar em contato com a consciência maior, que é o self, e a partir disso construir o eixo ego-self, levando o indivíduo àquilo que me chama de processo de individuação, né? Portanto, cria-se o eixo ego-self, ok? E aí, o que vai importar nesse caso é aquilo que Jung vai chamar, trazendo da filosofia taoísta, o Wu Wei, né? A ação pela não ação, né? Você silenciar o ego para que o ego possa ouvir o self, e depois que o ego conseguir ouvir o self, ele vai se relacionar com o self. E é essa relação que vai promover a construção do eixo ego-self, ok?
Então, quando nós falamos do tarô, e aí nosso encontro hoje é sobre o tarô, né, nós estamos voltados para isso, para esse processo de crescimento, desenvolvimento que leva para o infinito, tá? Então, o tarô como nós vimos aqui no início do encontro de hoje, esse caminho que vai levar o indivíduo a se relacionar novamente com a fonte da sabedoria, com a grande mente que criou todo o universo, tudo que existe, né? E quando esse indivíduo começa a se relacionar novamente com a fonte dessa sabedoria, ele está no caminho da sabedoria. Tá? Então, o tarô é isso, é um roteiro para que o indivíduo possa avançar na sua jornada de crescimento pessoal, crescimento psicológico e crescimento espiritual. E essa jornada de crescimento é uma jornada de transformação, de evolução, né? Em que o indivíduo vai passar por várias etapas de morte e renascimento. Cada um dos arcanos maiores representa uma transição, portanto, é uma morte e um renascimento. Para que o indivíduo possa avançar, ele tem que passar por morte e renascimentos. Ele tem que aprender alguma coisa, desenvolver algo, depois morrer diante desse algo, para que ele possa renascer no patamar mais evoluído, onde ele vai aprender novamente alguma coisa, onde ele vai desenvolver essa coisa, onde novamente ele precisa morrer para avançar no patamar seguinte mais evoluído. E assim para o infinito, tá? Então, embora as cartas, né, elas aparentemente elas mostram um roteiro formado por 22 arcanos, né, não tem um fim. Você não vai finalizar essa jornada no 22º arcano. Porque quando você chegar nesse 22º arcano, como o crescimento é em espiral, você volta ao mesmo processo, passando pelas mesmas casas e aprendendo algo novo, e desenvolvendo um pouco mais, e crescendo um pouco mais, e evoluindo um pouco mais, e assim para o infinito. Tá? Olhando para os 22 arcanos maiores do tarô, é importante que a gente possa entender que, na verdade, são 21 casas. Dentro dessa jornada, nós passamos por 21 casas. E o 22º arcano, que às vezes é tido como 0, às vezes é tido como 1, às vezes é tido como o 21º arcano, que é o louco, né? Ele representa o viajante. Ele representa aquele que está fazendo a jornada e que vai passar por essas 21 casas. Portanto, o louco representa a consciência individual que se separou da consciência maior que criou tudo que existe. Tá? Então, é essa jornada que nós olhamos e vemos quando nós estamos estudando o tarô, a jornada da consciência que está fazendo um caminho em busca da sabedoria. E esse caminho em busca da sabedoria é o caminho que vai levá-lo novamente ao reencontro do Pai. Quem é o Pai? Né? É o Criador. É a grande mente universal que criou tudo. Ok? Aí vamos aqui avançando um pouco mais, né? Então, olhando para a questão dos números, né? Então nós temos aí 21 casas, né? O louco mais 21 casas, né? Novamente a gente vai encontrar no tarô todo o conhecimento da escola pitagórica em relação ao número 1, que nós já vimos, né? Que é a unidade, em relação ao número 2, que nós já vimos também, que é a polaridade, que é a dualidade, né? Então, o número 1 representa a grande mente universal que criou tudo, a grande unidade, né? O número 2 representa a separação, a divisão, né? A dualidade, portanto, representa a consciência subjetiva que se separou dessa grande mente, né? O número 3, né? Representa a trindade, portanto, né? É a manifestação da unidade no plano da dualidade, tá? Então, a divindade ou a unidade que se manifesta no plano da dualidade, na forma de três, né, ela apresenta três aspectos do divino, né, da grande mente, né, que é a grande vontade, que é a inteligência suprema, ou seja, a sabedoria, e que é aquilo que dentro do movimento esotérico se conhece como amor, que é essa força que une, que integra, né?
e que ao fazer a união e integração amplia a consciência, tá? E a partir daí nós vamos observar o seguinte, que todos os números, eles vão se apresentar trazendo uma dualidade. Por quê? Porque todos os números, eles podem ser formados a partir do 3, né, pela união com a unidade ou pela união com a dualidade. Então, o número 4, ele pode ser formado pelo 3 mais 1, mas também pode ser formado pelo 2 mais 2. E assim por diante, todos os números serão assim, né? Então, representando o quê? Que nesse plano manifesto, que é o plano da dualidade, né, nós podemos ter seres, comportamentos, emoções, pensamentos, intuições, ou qualquer outro tipo de manifestação que nos leva ao encontro da unidade, portanto, nos ajuda a ampliar a consciência, nos levando para a transcendência, né, ou nós podemos ter comportamentos, sentimentos, pensamentos, atitudes, enfim, tudo que se manifesta, que vai nos conduzir para nos afastar cada vez mais dessa unidade. O equilíbrio é entre essas duas forças, entre esses dois movimentos. Nós temos que, ora, né, viver na dualidade, ora, quando necessário, viver em busca da unidade, né? Então, aí é que se encontra o equilíbrio dinâmico. Tá? Da mesma forma, isso ocorre dentro da psique. Um indivíduo saudável, dentro da visão junguiana, é aquele indivíduo que tem um equilíbrio psíquico, ou seja, ora ele está vivendo focado no ego, nas aspirações do ego, nos desejos do ego, naquilo que ele reconhece como importante para si, e vai em busca e vai lutar por isso. Ora, esse ego vai ter que se submeter, ou que renunciar, ou que se entregar a uma força superior. Tá? Então, o indivíduo saudável é esse indivíduo que está entre esses dois movimentos, se equilibrando entre esses dois movimentos. Ele não pode ficar só em um movimento ou só no outro, porque senão ele volta para uma unilateralidade. Tá? E assim por diante, nós vamos ter todos os números, né? O número 5, né? O número 6, que eu não vou aprofundar hoje, que nós já vimos em outros encontros, né? Número 7, número 8, número 9, tá? E é interessante observar exatamente o seguinte, que esses números, o ensinamento, né, esotérico desses números, ou em outras palavras, dentro da teoria junguiana, o aspecto da qualidade, o aspecto qualitativo desses números estão presentes nas imagens arquetípicas que se manifestam nos arcanos maiores do tarô, tá? E assim nós vamos poder entender melhor cada um desses arcanos. Então, quando a gente olha para o arcano número 1, que é o mago, né? Nós estamos olhando para a unidade. Quando a gente olha para o arcano número 2, que é a papisa, nós estamos olhando para a dualidade. Quando nós olhamos para a imperatriz, que é o arcano número 3, nós estamos falando, né, da essência do número 3. Qual é a essência do número 3? É da manifestação do divino no plano concreto, no plano material. É o número 3, tá? Então, esse arcano da imperatriz, por exemplo, fala dessa manifestação, tá? E o número 4, que é o imperador, nós estamos falando da lei que rege essa manifestação no plano material. E assim por diante, quando a gente for olhar para todos esses arcanos maiores do tarô. Então, deixa eu voltar aqui para o texto, tá? Para aqui interromper aqui, para que a gente possa voltar para o texto. Ok, né? Então, chegou aí. Tá. Então, feito essa pequena introdução, vamos aqui voltar para o texto. Para que a gente possa agora olhar
para os 22 arcanos maiores, tá? Nós já vimos que o louco é o viajante, é aquele que faz a jornada. Portanto, o louco é a consciência, que vai passar pelas casas, pelas 21 casas representadas, né, pelos 22 arcanos, pelos 21 arcanos maiores do tarô. Já que o louco, né, não é a casa. O louco é aquele que está passando, que está transitando, né, que está viajando. E cada uma dessas casas, né, o louco precisa aprender algo, desenvolver algo, e depois precisa morrer para poder dar um salto para a casa seguinte, tá? Então, vamos ver aqui alguns comentários do autor. Ele fala aqui na página 363, aqui do PDF, o seguinte, ó. O primeiro grande trunfo é o chamado o malabarista, que é o mago, né? E de acordo com o Tribunal de Göbel, indica toda a estrutura da criação para ser apenas um sonho, a existência de um malabarismo, de elementos divinos e a vida de um jogo perpétuo de perigo. Os milagres aparentes da natureza são feitos de prestidigitação mais cósmica. O homem é como a bolinha nas mãos do malabarista, que agita a mão e pronto, a bola desaparece, né? Então, existe uma força que rege o universo, que rege a vida, né? E no Arcano 1, nós precisamos aprender a lidar com esta força, a se entregar a esta força, a ser guiado por essa força de forma bem tranquila, bem serena, né? Para que a gente possa, então, avançar para a próxima etapa. Qual seria essa próxima etapa? Segundo o autor aqui, o segundo grande trunfo é chamado a papisa, o Papa feminino, e tem sido associado com uma curiosa lenda da única mulher que já sentou na cadeira pontificial. A Papa Joana é suposto ter feito isso por... é que fica meio confusa a leitura, né? E foi apedrejada até a morte quando seu subterfúgio foi descoberto. Este cartão retrata uma mulher sentada, coroada com uma tiara encimada por uma crescente lunar. No colo é a Torá, o livro da lei, geralmente parcialmente fechada, e na mão esquerda são as chaves para a doutrina secreta, de ouro e de prata. Atrás dela, aumento de 2 pilares, né, o surgimento de 2 pilares, Jaquim e Boaz, com um véu multicolorido esticado. Seu trono fica em cima de um chão verificador. A figura chamada Juno é ocasionalmente substituída pela papisa, como hierofante do sexo feminino dos mistérios de Cibele. Esta figura simbólica personifica a Shekinah, ou a sabedoria divina. No tarô pseudo-egípcio, a sacerdotisa é velada, um lembrete de que a verdade não é revelada ao homem não iniciado. Um véu contém cobre também, e a metade do seu livro, assim dando a entender que mais metade do mistério do ser pode ser compreendido, né? Então, nesse segundo arcano, né, o indivíduo começa a compreender que, estando no mundo da dualidade, ele não vai poder compreender a verdade absoluta, mas ele vai poder chegar a certas verdades, a certos conhecimentos que apontam para essa verdade absoluta, tá? O terceiro grande trunfo, a imperatriz, tem sido comparado à mulher vestida do sol, descrita no Apocalipse. Ela é chamada geração, representa o triplo mundo fora do qual procede o mundo material 4 vezes, né? Ou seja, tudo que existe no mundo material existe porque o Criador ou a divindade, né, a mente superior, manifestou tudo aquilo que existe no mundo material. Então, esse arcano rege, né, a lei da manifestação. Chegando no quarto grande trunfo. O quarto grande trunfo numerado é o imperador, e pelo seu valor numérico, é diretamente associado com a grande deidade, reverenciada pelos pitagóricos sob a forma de a tétrade. Seus símbolos apontam, declaram o imperador para seu demiurgo, grande rei do mundo inferior. Então, esse quarto arcano fala sobre a lei, né? O rei e a lei que rege as manifestações neste mundo. O quinto maior trunfo, chamado Papa, representa o sumo sacerdote de uma escola de mistério pagão e cristão.
Esta carta significa o iniciado, ou mestre do mistério da vida, de acordo com os pitagóricos, o médico espiritual. O universo ilusório sob a forma o universo ilusório sob a forma se ajoelha de duas figuras, né? Diante do trono, sobre a qual repousa o iniciado que elevou sua consciência ao plano de compreensão espiritual da realidade. Então, esse quinto arcano fala da relação da consciência que se encontra no mundo material com a consciência superior. E os dois movimentos, de subida e de descida. Tá? O movimento de subida, que tem a ver com o esforço que nós fazemos para atingir o plano superior, e o movimento de descida, que tem a ver com a graça que chega do plano superior até o plano inferior. Essa relação apresentada pelo número 5, né, pelo arcano o Papa, ela evolui e chega no sexto arcano, que é o arcano dos enamorados, né, que fala então da união, fala então da lei do amor, que gera união entre essas duas consciências, entre esses dois polos, né, o polo subjetivo e o polo objetivo. O sétimo arcano, que é chamado de triunfo, né, ou a carruagem, né, já mostra, né, que esse indivíduo conseguiu superar essa dualidade, né, entre o mundo material manifesto e o mundo da criação, a dualidade entre a camada subjetiva e a camada objetiva, e ao superar essa dualidade, ele conseguiu chegar numa integração, tá? Mas essa integração representa um novo perigo para ele. Qual é o perigo? É o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade. Ele pode cair diante disso. Então, ele tem que passar por essa casa e vencer a soberba, e vencer o orgulho, e vencer a vaidade. Conseguindo isso, ele vai para o oitavo, né? O oitavo arcano, que é o da justiça, né? E nesse arcano da justiça, ele se depara com um processo evolutivo que naturalmente nos conduz à verdade, né? E quando ele olha para essa verdade, ele vê que essa verdade se manifesta no belo, no justo e no bom, né? E ele entende que o belo, o justo e o bom pode ser visto de duas formas. De uma forma a partir do plano da unidade e de uma forma a partir do plano da dualidade, né? E ele aprende a olhar para o belo, o justo e o bom a partir dessas duas possibilidades, a partir desses dois olhares, né? E ele aprende a conviver com isso. Aprendendo a conviver com isso, ele vai para o nono arcano, que é do eremita, né? Então, quando ele chega no arcano do eremita, ele entende que, na verdade, ele está num processo evolutivo, ele está numa jornada. E ele começa a entender que ele, né, é o caminheiro. Ele começa a entender que, na verdade, ele é o louco. E que nessa jornada que ele está fazendo, né, ele passa por momentos bons, felizes, momentos difíceis, momentos tristes, né? E ele tem um risco muito grande, que é o risco de ficar preso, ou o risco de se perder, que no final das contas dá na mesma. Tanto ficar preso como se perder dá na mesma coisa. É você se desviar do seu caminho, né? Então, esse é o grande risco do caminheiro, é se desviar do seu caminho, temporariamente, né, ou eternamente. Esse é o grande risco do caminheiro. Para que ele não se perca nesse seu caminho, nessa sua jornada, ele precisa de três elementos muito importantes, representados na carta do eremita, como a lanterna, o bastão, né, e o manto. Tá? Então, ele precisa ter uma atitude em que ele se proteja daquilo que não é importante, daquilo que não faz parte do seu caminho, que é o manto. Ele precisa ter uma atitude em que ele vá com cuidado, com cautela, para não cair em armadilhas, para não se afastar também do seu caminho, que é o bastão, e ele precisa de uma lanterna que ele porta, que é uma pequena luz na escuridão, que vai aos pouquinhos clareando aquilo que é escuro e iluminando seu caminho. Essa pequena lanterna que ele porta, ele conduz com as duas mãos na altura do peito, naturalmente representando a luz que brilha a partir do seu peito, né?
que é a luz divina do amor que está nele também, e que ele consegue irradiar essa luz divina do amor na escuridão. E assim ele vai sendo guiado, né, por essa luz que brilha na escuridão, que sai do seu coração. E ele vai avançando em sua jornada, entendendo agora que ele é o caminheiro. E aí, entendendo agora que ele é o caminheiro, ele chega na 10ª carta. E a 10ª carta é a roda da fortuna, em que ele percebe, ele enquanto caminheiro, que ao longo de sua existência, ele foi influenciado por duas forças. Uma força que o levava para o plano espiritual, plano evolutivo, de crescimento, de ampliação e desenvolvimento, e uma força que o levava cada vez mais para o plano material, né? Que seria compreendido por ele como um processo de regressão, um processo involutivo, né? E ele entende que essas duas forças se alternam durante toda a existência, né? Exatamente como nós podemos ver na roda da fortuna, né? Que é uma roda girando, né? Que não para de girar, né? E o movimento dessa roda faz com que se perceba um movimento de descida e um movimento de subida. E assim ele compreende que existe na vida esse movimento de subida e esse movimento de descida. Mas que ele pode, diante desse movimento de subida e de descida, de involução constante, ele pode encontrar um ponto intermediário, um ponto transcendente, em que ele não vai ser tão influenciado por isso, né? Esse ponto na roda da fortuna está representado pela esfinge, que fica um pouco acima, fica no topo da roda, né? Então é como se a esfinge estivesse olhando esse movimento de fora, mas não sendo levado por esse movimento, né? E assim ele consegue, o indivíduo que está nesse roteiro, nessa jornada, entender, né, que diante dessas forças você pode encontrar um ponto em que você não vai ser tão influenciado por essas forças de evolução, de subida e de descida, né? E assim você consegue avançar um pouco mais e vai para outra casa, ok? Representado, então, pelo 11º arcano, que é a força, né? Que retrata uma garota com chapéu, na forma de Lemniscata, que é aquele símbolo do infinito, né? Com as mãos sobre a boca de um leão feroz. Tá? Então, é como se nós tivéssemos ali um encontro de duas forças, uma mais sutil e uma mais bruta, tá? E mostrando que a força mais sutil domina e vence a mais bruta. Tá? Mas há um encontro das duas forças. Não há destruição de uma força. Não há prevalência de uma força sobre a outra. Há a união de duas forças, mas mostrando que a força mais sutil vence a força mais bruta. Tá? O que seria essa força mais sutil? Essa força mais sutil seria a força que está para além do plano material, até porque essa força mais bruta seria a força do plano material, portanto, a força dos instintos. Isso, dentro da teoria junguiana, mostra o quê? Que as ideias, elas prevalecem sobre os afetos, e os afetos prevalecem sobre os instintos, ok? Então, nós podemos, até certa forma, controlar os afetos, até certo ponto, controlar os afetos e os instintos pelos princípios, pelas ideias, tá? Principalmente quando essas ideias nos remetem, né, ao self. Mas quando uma ideia nos afasta do self, essa ideia não tem a sutileza necessária para vencer os afetos e vencer os instintos. Na verdade, essas ideias que se afastam do self, ideias oriundas de uma consciência coletiva, por exemplo, né, essas ideias promovem cada vez mais afetos e reações instintivas que culminam com o processo de destruição, autodestruição ou destruição coletiva. Então, entendendo isso, que a força sutil vence a força brutal, o indivíduo consegue, então, avançar para o 12º arcano. E chegando no 12º arcano, ele chega no patamar do enforcado, né? E a grande lição que o enforcado passa, esse arcano passa, é a lição de que o indivíduo que está voltando para a casa do Pai, o indivíduo que está voltando para se conectar com a fonte da sabedoria, esse indivíduo fez a sua escolha. Embora reconheça que existem duas forças, a força bruta e a força sutil, né? Ele é regido pela força sutil,
Por isso que o enforcado ele está de cabeça para baixo, mostrando simbolicamente que existe uma força diferente da força gravitacional, que influencia o caminheiro, que influencia aquele que está fazendo a jornada de retorno para a casa do Pai. E essa força mais sutil é o que rege, então, esse caminheiro, não a força representada pela força da gravidade, que seria a força mais material, mais bruta, né? E aí, aprendendo isso, ele chega, então, no 13º, que é a morte, 13º arcano, que é a morte, né? Em que ele precisa entender que, para que ele possa continuar sua jornada na direção do Criador, da fonte de sabedoria, ele precisa se desprender de muitas coisas, essas coisas precisam ir, né? Mas ela não precisa ir no todo. Essas coisas que ele adquiriu, que ele trouxe para si, elas têm que ir na forma concreta, na forma material, mas ficam como essência, né? É como se mostrasse, olha, a carne vai, mas o esqueleto fica. Por isso a representação da carta da morte como um esqueleto ceifador, né? Esse esqueleto que fica é a essência da experiência, né? O conhecimento adquirido, né? Aquilo que ele aprendeu nessa jornada fica, né? Mas a experiência concreta em si deve ir embora, para que ele possa ficar cada vez mais leve e assim cada vez mais ir em sua jornada evolutiva de volta para a fonte da sabedoria, para o Criador, né? E outra coisa que ele precisa entender também é que ele deixa nesse plano material, ou deixa por onde ele passou, ele deixa algo, ele deixa suas obras. As suas obras ficam, mas ele vai, né? Então ele precisa entender que algo fica e algo vai, né? Então nisso, se ele entender isso e ele se permitir seguir nesse processo de que algo vai ficar e algo vai, ele consegue então ir avançando e chegando então no outro patamar evolutivo representado pelo 14º arcano, que é a temperança, né? A temperança, que ela é representada por um ser angelical, né, nas cartas, e esse ser angelical, ele está ali de forma paciente, né, de forma prudente e paciente, está ali deslocando, né, um líquido de uma ânfora para outra ânfora, naturalmente isso, né, mostrando exatamente a comunicação entre duas ânforas. E essa comunicação entre essas duas ânforas é um símbolo da comunicação entre o ego e o self. Então, nesse patamar, né, nós já percebemos a construção do eixo ego-self, da relação entre essas duas potências. De acordo com a alegoria do filho pródigo, com a parábola do filho pródigo, nós temos aí já o pai reconhecendo que o filho está vindo ao seu encontro e ele vai ao encontro do filho, né? Em termos da teoria junguiana, nós já estamos no patamar em que o símbolo que surgiu anteriormente como algo negativo, como uma doença, como um transtorno, esse símbolo, ele já aponta para a unificação, para a união. Ele não é mais tão terrível assim como ele era antes. Ele agora já é algo maravilhoso, que traz uma nova esperança de uma nova vida, né? Então, o símbolo agora aponta para um novo crescimento. Isso representado aqui pela carta A Temperança. Ok? Então, superando aqui esse patamar, essa casa, avança-se então para o 15º, né, que é o diabo, né? Então, o 15º arcano do tarô, o diabo, representa ainda um último obstáculo, um último desafio a ser superado, né, que é o desejo. Isso fica muito bem claro quando a gente vê, por exemplo, a obra de São João da Cruz, e a gente vê o conselho que São João da Cruz dá, por exemplo, para se subir ao topo do Monte Carmelo, né? Não deve ir nem pela esquerda nem pela direita, mas pela a senda do meio, né? Pelo caminho do meio. O caminho da direita seria em busca dos bens celestes. O caminho da esquerda seria em busca
dos bens materiais. Então, deve haver uma renúncia a esses bens, ao desejo por esses bens, para que você possa seguir pela senda do meio. Então, é silenciar o desejo. É o último grande desafio para o ego, né? Dentro desse processo evolutivo, dentro desse processo de desenvolvimento, para que ele possa se conectar com o self. Ele tem que silenciar o seu desejo para que ele possa sentir essa vontade maior que o guia e se entregar até onde ele pode, né, até onde for possível, a essa vontade maior que o guia, que é a vontade do self. Feito isso, né, conseguindo, né, essa renúncia ao desejo, né, se avança e chega então ao outro patamar, apresentado pelo arcano 16, que é o arcano da torre, né, ou o fogo do céu, que esse arcano, né, na carta, a carta é representada por um raio ou por um fogo que atinge uma construção, né, e destrói quase que completamente essa construção, derrubando as pessoas de lá. Destrói quase que completamente, mas alguma coisa fica, né? Então, tudo aquilo que foi construído, que foi realizado pelo ego, né, mas que não fez parte da essência, né, não foi necessário, né, tudo isso fica para trás, como ruínas, né? Mas alguma coisa perdura. E essa alguma coisa perdura, essa alguma coisa que perdurou é que vai continuar nessa jornada evolutiva, tá? E aí, entendendo isso, né, entendendo que algo deve ser destruído, algo deve ser retirado, né, além do desejo, né? Tudo o resto que está te aprisionando, né, que está te impedindo de entrar em contato com o self deve ser retirado. Tá entendendo isso? Você avança, então, para o 17º arcano, que é o da estrela, onde você reconhece pela sua própria experiência que tudo existe dentro de um fluxo. Né? E as coisas vêm das estrelas, né, simbolicamente, né, como nós vimos lá na carta da estrela, desce naturalmente como um eflúvio, cai sobre a mulher, né, e a mulher é símbolo de algo que é receptivo, que está recebendo, né? E essa mulher que recebe deixa fluir através das ânforas que ela derrama, né? Um pouco da água sobre o mar ou sobre um rio, outro pouco da água sobre a terra, mas deixa fluir, e aquela água vai fluindo, vai formando o rio, ou vai nutrindo as árvores, e as árvores vão trazendo proteção, lugar de ninho e frutos para os pássaros, e tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo naturalmente dentro de um fluxo. Então, essa carta representa a entrada dentro desse fluxo, o fluxo natural das coisas, né? O fluxo produzido, guiado e orientado não pelo ego, mas pelo próprio self. O ego apenas reconhece e se entrega a esse fluxo. Feito isso, né? Esse ego se depara com um novo ensinamento, representado pela carta A Lua, né? Que é o ensinamento de que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele desenvolveu, tudo aquilo que ele trouxe até aqui, não deve ficar parado, não deve ficar guardado, deve ser compartilhado, deve ser distribuído, né? Deve alimentar, deve nutrir, deve possibilitar a existência a outras pessoas, a outros seres, né? Então, ele tem o grande desafio de sair daquela piscina, que nós vimos aí na Carta da Lua, né, uma piscina onde tem um lagostim que está no movimento retrógrado, né, entrando na piscina de costas, né, então é o grande ensinamento de que aquilo que ele aprendeu deve ser utilizado não somente em benefício próprio, mas em benefício do próximo, deve ser compartilhado, ele deve levar isso, né, para os demais, para que os demais possam, então, serem beneficiados com a bagagem que ele está conduzindo. Ok? Feito isso, ele consegue, então, chegar no arcano 19, o Sol, né?
representado por duas crianças, e essas duas crianças estão na frente de um muro, né? Simbolicamente é como se estivesse mostrando que essas duas formas de consciência, né, conseguiram juntas transpor uma barreira, né? Conseguiram juntas chegar no outro patamar, conseguiram juntas sair, né, daquele aprisionamento do mundo material tridimensional e conseguiram chegar na compreensão de uma nova existência, de nova vida, de um outro patamar, né? Ou seja, é um símbolo de ampliação da consciência. Então, uma vez que o indivíduo consegue, né, chegar nesse patamar de ampliação da consciência, ele vai para outra casa, que é a casa do julgamento, né, em que ele acorda, ele escuta um chamado, o julgamento mostra bem isso, essa carta, né, um chamado, e ele é desperto por essa trombeta que toca, ou seja, esse chamado, e ele acorda para uma nova vida, para uma nova existência, para realizar um propósito, dado por algo transcendente, ou seja, dado pelo self, e não pelo ego, né? Então, essa outra carta, né, representada pelo julgamento, tem muito a ver com o processo de individuação, descrito por Jung, que é exatamente você ouvir o seu chamado, ouvir o seu mito pessoal, sua equação pessoal, e realizar o seu chamado na sua existência, né? Isso é o processo de individuação para Jung. Okay? Feito isso, né, chega-se ao arcano mundo, né, que representa, né, a sabedoria. Finalmente o indivíduo chegou na sabedoria. Por quê? Por que representa a sabedoria? Porque nessa carta, o mundo, nós temos uma mulher dançando, bem no centro dessa carta, o mundo. E essa mulher dançando, ela tem uma relação direta com Sofia, que é a sabedoria. Tá? Então, dentro dessa jornada, que foi descrita por essas cartas, dos 21 arcanos maiores do tarô, sendo que o louco é a consciência que faz a jornada, né, na direção da sabedoria, tá, nós vimos o quê? Que para se chegar à sabedoria, nós temos que passar por vários processos de morte e renascimento, e cada um desses processos de morte e renascimento nós precisamos aprender um novo ensinamento, para que a gente possa, assim, avançar e seguir em frente. Até aí, gente, tranquilo? Alguma questão, alguma pergunta? Então, você já viu já, né, muitas vezes, os outros grupos de estudos, né? Sério. Valdo, esse livro aqui é porque eu tenho umas dúvidas, tá? Uhum. Ele é relacionado com aquele outro dos 21 Os arcanos, 22 né? arcanos maiores do tarô. Isso, é relação 22 com aquele, arcanos com relacionados, relação né? com aquele outro. Porque aquele, eu tenho essa dúvida, que eu não assisti aquela formação que teve, um curso, eu entrei já estava terminando, eu entrei pelos sinais, eu me lembro. E assim, eu também não li aquele livro todo, ele é bem extenso, né? Mas eu É, tenho ele em PDF. Mas eu já dei uma olhada assim, eu vou olhando, estudando aos poucos. Mas eu estou aqui captando, sabe? E é relacionado com tudo que está lá, né? Mas aí, Evaldo, exatamente. tem também o tarô. O tarô é outras cartas, Não, não. é as mesmas. As mesmas. O que pode mudar é o tarô, o tipo de tarô. Você pode ter o tarô cigano, pode ter o tarô egípcio, pode ter outro tipo Ah, de é tarô. isso. Mas Pronto, é os isso que eu queria tarôs, eles saber. têm o mesmo formato, né? E o formato é o mesmo, tá? É como o arquétipo e a imagem arquetípica. Você tem o mesmo padrão arquetípico sempre, tá? Sim. Mas você pode ter figuras arquetípicas e mais arquetípicas diferentes, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega o tarô de Marseille, ou de Marsella, como alguns chamam, né? Quando a gente pega esse tarô e você compara com outro tarô cigano, né? Então, você vai encontrar as cartas com formatos diferentes, né? Mas esses formatos diferentes remetem ao mesmo padrão. Tem um padrão por detrás, né, desse formato das cartas. E esse padrão tem a ver com esse conhecimento que nós estamos estudando aqui, que é o conhecimento pitagórico, que é o conhecimento da cabala também, que é o conhecimento da astrologia também, e o que une esses três conhecimentos, cabala, astrologia
do conhecimento da escola pitagórica, o que une esses três conhecimentos é o hermetismo. O hermetismo é de onde surgiu tudo isso, né? A fonte de toda a sabedoria é o hermetismo. Então, todos esses conhecimentos, eles respeitam os 7 princípios herméticos. Todos esses conhecimentos respeitam as 12 teses herméticas. Todos esses conhecimentos respeitam, né, aquilo que nós podemos encontrar na Tábua de Esmeralda. Tá? Aí, de acordo com a cultura, de acordo com quem construiu o tarô, de acordo com a visão de mundo, você vai colocando um elemento ou outro ali, mudando uma coisa e outra, mas a essência, né, o padrão o arquetípico é o mesmo. Entendi, agora eu compreendi. Tá? Eu tinha uma dúvida imensa. E eu nunca tinha colocado essa dúvida, assim, perguntado. E aí, esses dias, eu me situei aqui na leitura desse livro e digo, não, é uma coisa aqui. Mas agora, como tu vai explicando, aí caiu as fichas todas. Pronto. Ó, quer ver uma coisa interessante para a gente finalizar nosso encontro de hoje? Ó, deixa eu pegar aqui o texto novamente. Deixa eu descer aqui até o final, onde nós vamos olhar aqui para os ensinamentos esotéricos com X, né, ou seja, ensinamentos para fora, né, para o público leigo, de modo geral, dos Rosa Cruz, da escola Rosa Cruz. Eu chegar aqui no finalzinho, para vocês perceberem que esses ensinamentos têm uma relação direta com o hermetismo, com os princípios herméticos e com as 12 teses do hermetismo. E, naturalmente, tem uma relação direta com esses arcanos maiores do tarô. Todos esses ensinamentos, eles mostram a mesma coisa. Em linguagens diferentes, né? Em linguagens Exatamente. diferentes, de acordo com o tempo, né? Isso. Exatamente. Então, chegar aqui no finalzinho desse nosso encontro de hoje. Que está no Caibalion também, né? Está no Caibalion também. Então, eu vou pular aqui essa parte introdutória sobre a Rosa Cruz. Que apresenta os 4 postulados, né? Que apresenta 4 visões, 4 teses sobre como que surgiu a Rosa Cruz, né? Qual a origem dela. Pronto, para que a gente possa chegar aqui no material, que é um material público, né? E quando foi fundada essa ordem, né? Eles fizeram também material público, portanto é esotérico com X, né? Para os outros conhecerem mais ou menos, né? O que era a Rosa Cruz. Então, nesse material público, né? Que é o Confessio Fraternatis, né? Ele apresenta 14 capítulos, se não estiver enganado. 12 ou 14, mas são 14 capítulos, vamos ver aqui. Capítulo 1 diz o seguinte, ó, Jeová, vendo a decadência da civilização, procura redimir a humanidade, revelando ao disposto e empurrando sobre o relutante aqueles segredos que anteriormente tinham sido reservados para seus eleitos. Por isso a sabedoria divina deve ser salva, mas as dores dos ímpios devem ser multiplicadas. Tá? Então, olha, existe o Criador, Jeová, existe o mundo que foi corrompido, existe a necessidade de redimir, de fazer a redenção desse mundo corrompido. Isso só vai ser feito com a verdade. Né? Então, esse ensinamento você pode ver, com outras palavras, no Evangelho. Você pode ver, com outras palavras, no Gnosticismo. Você pode ver, com outras palavras, né, no Hermetismo. E você pode ver, né, esse ensinamento aqui na jornada que o louco faz. Ele sai do zero e precisa ir até a sabedoria, até o mundo. Né? E quando ele fizer essa jornada, encontrar a verdade, ele consegue se redimir, ele consegue se curar.
ele consegue contribuir para a cura do mundo. Né? Então, é o mesmo princípio, só muda as palavras. Né? Vamos ver o capítulo Sermão da 2. Montanha, Sermão da Montanha, né? Mesma coisa. Né? Sermão passos da no Montanha. Sermão da Montanha, né? Uhum. Perfeito. Olha o capítulo 2. Ó. Embora seja alegada por muitos, né, que a sede filosófica de nossos dias é o som, nós declaramos que ela é falsa e logo deve morrer de sua própria fraqueza inerente. Assim como a natureza, no entanto, oferece um remédio para cada doença nova que se manifesta, por isso nossa fraternidade deu um remédio para as enfermidades do sistema filosófico do mundo. A filosofia, segredo da Rosa Cruz, é fundada sobre o conhecimento que é a soma e cabeça de todas as faculdades, as ciências e as artes. Pelo nosso sistema divinamente revelado, que participa muito da teologia e medicina, mas pouco de jurisprudência, analisamos os céus e a terra, mas a maioria de nós estudamos o próprio homem, em cuja natureza se oculta o segredo supremo. Então, se eu quiser encontrar a verdade, eu preciso contemplar o homem e contemplar a natureza. Isso de acordo com o princípio de correspondência do hermetismo. Né? Então, você vê aqui no capítulo 2 uma ligação direta com o princípio de correspondência. Aquilo que está embaixo corresponde àquilo que está em É a cima. página já, Fábio? O capítulo 2, eu não. Hã? É o capítulo 2 desse livro que você está Não, o falando? capítulo 2 de um tabloidezinho, de um documento, né, que foi feito pelos Rosa Cruz no início dos Rosa Cruz, né, no início da filosofia Rosa Cruz, que era um conhecimento que foi compartilhado, né, para as demais pessoas, mesmo elas não sendo adeptas desse sistema doutrinário. E esse material foi dividido em 14 teses, chamadas capítulos. Né? Então, nós temos aqui a segunda tese, que é o capítulo 2. Aí chegamos agora no capítulo 3. Não podemos descrever totalmente as maravilhas da nossa fraternidade, para que os desinformados se oprimidam por nossas declarações surpreendentes e ridicularizar o vulgar, os mistérios que eles não compreendem. Nós também tememos que muitos possam vir a ser confundidos com a generosidade inesperada do nosso anúncio, por não entender as maravilhas desta sexta idade, nem perceber as grandes mudanças que estão por vir. Como cegos vivendo em um mundo cheio de luz, que somente através do discernir e do sentido do sentimento verdadeiro, né, pode avançar nessa compreensão espiritual. É o capítulo 3. Vamos para o capítulo 4. Devido à grande profundidade e perfeição do nosso conhecimento, aqueles que desejam compreender os mistérios da fraternidade de Rosa Cruz não pode atingir a sabedoria imediatamente, mas deve crescer em entendimento e conhecimento. Portanto, nossa fraternidade é dividida em classes, por meio da qual cada um deve subir degrau por degrau para o grande arcano. Agora que aprove a Deus para iluminar a nós, seu candelabro, não é melhor procurar a verdade desta forma que a vagar pelos labirintos da ignorância do mundo? Além disso, aqueles que recebem este conhecimento devem se tornar mestres de todas as artes e ofícios. Nenhum segredo será escondido deles, e todas as boas obras do passado, presente e futuro devem ser acessíveis a eles. O mundo inteiro se tornará como um livro, e as contradições da ciência e da teologia devem ser conciliados. Ou seja, a necessidade de você promover a integração, né? A síntese, que tem muito a ver com o arcano 6, né? O arcano do amor. Aí vamos aqui para o capítulo 5. Mil vezes os indignos podem se apresentar e clamar nas portas, mas Deus nos proibiu da fraternidade de Rosencruz para ouvir as suas vozes, e ele nos cercou com suas nuvens e sua proteção para que nenhum mal possa vir até nós. E Deus decretou que, da ordem dos Rosa Cruz, não pode mais ser visto pelos olhos mortais, a menos que tenham recebido a força emprestada da águia.
Afirmamos ainda mais que vamos reformar os governos da Europa e do padrão de acordo com o sistema aplicado pelos filósofos de Dankar. Todos os homens desejosos de assegurar o conhecimento devem receber tanto quanto eles são capazes de entender. Então, mostrando aqui nesse capítulo que o conhecimento chega pelo mérito pessoal. Cada um, na sua jornada, vai recebendo aquilo que merece receber em termos de conhecimento. E deve estar pronto e preparado para compartilhar com outros que ele reconhecer que estão prontos para receber os mesmos conhecimentos. Capítulo 7. A nossa fraternidade é aberta a todos que sinceramente buscam a verdade, mas nós, publicamente, que às vezes fica confuso, porque o texto aqui é uma tradução direta do inglês para o português, e às vezes fica trocando uma palavra. Mas nós, publicamente, avisar os falsos e ímpios que não pode trair ou ferir-nos, pois Deus tem protegido a nossa fraternidade. Todos os que pretendem fazê-lo mal terá em seu retorno maus desígnios, enquanto os tesouros da nossa fraternidade devem permanecer intocados, a ser utilizado pelo leão no estabelecimento do seu rei. Capítulo 7. Nós declaramos que Deus, antes do fim do mundo, criará uma grande inundação de luz espiritual para aliviar os sofrimentos da humanidade, falsidade e escuridão, que se infiltram nas artes, ciências, religiões e governos da humanidade, o que torna difícil até mesmo para o sábio para descobrir o caminho da realidade. Devem ser sempre removidos e um único padrão estabelecido para que todos possam desfrutar os frutos da verdade. Capítulo 8. Deus deu ao homem 2 olhos, 2 narinas e 2 ouvidos, mas apenas uma língua. Considerando os olhos, as narinas e as orelhas, admitir a sabedoria da natureza para a mente. A língua só pode dá-lo por diante. Em várias idades não foram iluminadas as que tenham visto, cheirando, provando ou ouvido a vontade de Deus. Mas em breve acontecerá que aqueles que têm visto, cheirado, provado ou ouvido, falarem, e a verdade será revelada. Antes desta revelação da justiça, é possível, no entanto, o mundo tem que dormir fora a intoxicação do seu cálice envenenado, preenchido com vida falsa da videira teológica, e abrindo seu coração para a virtude e entendimento. Bem-vindo o sol nascente da verdade. Então, mostrando, né, que a verdade, que é a sabedoria, vai chegar, né? E é o que nós vimos aí no tarô também, né? Mostrando que há uma jornada na direção da verdade. Capítulo 9. Temos uma escrita mágica, copiado do alfabeto divino, com a qual Deus escreve a sua vontade sobre a face da natureza celeste e terrestre. Mais uma vez reforçando, se eu quiser encontrar Deus, eu tenho que procurar na natureza, naquilo que se manifestou. Que aquilo que se manifestou revela o Criador, né? Quem o criou. Com esta nova linguagem, lemos a vontade de Deus para todas as suas criaturas. E assim como os astrônomos podemos prever, assim como os astrônomos preveem eclipses, por isso prognosticar os obscurecimentos da igreja e por quanto tempo elas devem durar. Capítulo 10. Embora ainda existam algumas pessoas poderosas que se opõem e dificultam-nos por causa de que devemos permanecer oculto, exortamos aqueles que seria da nossa fraternidade para estudar incessantemente as sagradas criaturas. Para como fazer isso, não pode estar muito de nós. Não queremos dizer que a Bíblia deve ser continuamente na boca do homem, mas que ele deve procurar o seu significado verdadeiro e eterno, que raramente é descoberto por teólogos, cientistas ou matemáticos, porque eles estão cegos pelas opiniões de suas seitas, né? Então, aquela ideia de que existe a verdade que está oculta, que está escondida por detrás daquilo que se apresenta, daquilo que se manifesta. Mas é olhando para aquilo que se manifesta que a gente pode chegar nessa verdade oculta. Capítulo 11. Desejamos as declarações que fizemos no Fama Fraternatis, que é outro documento da Rosa Cruz, de transmutação dos metais e o remédio universal para ser levemente compreendido. Enquanto percebemos que ambas as obras são atingíveis pelo homem, tememos que muitas mentes realmente grandes podem ser conduzidas longe da verdadeira busca de conhecimento e entendimento. Se permitisse
a limitar a sua investigação para a transmutação de metais. Quando um homem é dado o poder de curar doenças para superar a pobreza e alcançar uma posição de dignidade mundana, que o homem é atormentado por tentações numerosas, e menos que ele possui o conhecimento verdadeiro e completo entendimento. Ele vai se tornar uma ameaça terrível para a humanidade. O alquimista que alcança a arte de transmutar metais comuns pode fazer todo o mal, a menos que o seu entendimento seja tão grande quanto sua riqueza autocriada. Portanto, nós afirmamos que o homem deve primeiro adquirir conhecimento, virtude e entendimento. Então, todas as outras coisas podem ser adicionadas a ele, né? Então, ou seja, primeiramente procurar a verdade e depois tudo vem, né? Por acréscimo, né? A gente pode ver isso também no Evangelho. Capítulo 12, finalizando aqui. Ao concluir a nossa confissão, sinceramente aconselho a deixar de lado os livros inúteis de pseudo-alquimistas e filósofos, dos quais há muitos em nossa época, que fazem a luz da simplicidade e enganar os créditos com enigmas sem sentido. Um dos maiores deles é um jogador de palco, um homem, pulando aqui, um homem. Tá, e aí ele vai falando disso, né? Um homem com engenhosidade suficiente para imposição. Tais homens são misturados pelo inimigo do bem-estar humano, entre aqueles que procuram fazer o bem, tornando assim mais difícil a verdade da descoberta. Acreditar em nós, a verdade é simples e revelada, enquanto a mentira é complexa, profundamente escondida, orgulhoso, e seu conhecimento do mundo fictício, aparentemente um brilho com brilho divino, é muitas vezes confundido com sabedoria divina, né? Então ele diz aqui que a verdade é simples, a verdade é direta, né? Então não é tão difícil assim a gente encontrar essa verdade. O que impede, né, da gente encontrar essa verdade são os vícios, as imperfeições humanas, como o orgulho, como a vaidade e por aí vai. Capítulo 13. Agora que temos feito a nossa posição clara de que nós, sinceramente, estamos confessando Cristo e repudiando o papado, dedicando nossas vidas à verdadeira filosofia e vida digna, e diariamente convidando a admitir em nossa fraternidade o merecedor de todas as nações que depois compartilhar conosco a luz de Deus. Se você não se juntar a si mesmo com a gente para a perfeição de si mesmo, o desenvolvimento de todas as artes e o serviço do mundo, se você vai dar esse passo, os tesouros de cada parte da terra será de uma só vez dadas a você. E as trevas que envolvem o conhecimento humano e que resulta das vaidades das artes e ciência materiais são sempre dissipados. Por fim, o capítulo 14, novamente advertir aqueles que são ofuscados pelo brilho do ouro ou aqueles que, agora vertical, pode ser transformado por grandes riquezas para uma vida de ociosidade e pompa, para não perturbar o nosso silêncio sagrado com seus clamores, pois embora haja um medicamento que vai curar todas as doenças e dar-vos toda a sabedoria dos homens, mas é contra a vontade de Deus que os homens devem alcançar a compreensão por qualquer outro meio do que virtude, trabalho e integridade, né? Então, no final, no capítulo 14, ele mostra que para se chegar a essa verdade, tem-se que se desenvolver a virtude, tem que se realizar o trabalho e tem que se buscar a integridade, né? Então, esse critério, virtude, trabalho e integridade, leva à verdade absoluta, tá? Então, esse o ensinamento esotérico com X, né, que passa para todos que queiram conhecer um pouquinho do que é a Rosa Cruz, do que trata a Rosa Cruz, né? Então, trata ela de um caminho na direção da verdade. Assim como o próprio tarô também, de outra forma, dito de outra forma, também revela isso, né? Revela uma jornada na direção da verdade, tá? Então, o que é que o autor, Money Hall, está querendo dizer com isso? Quando ele traz, né, nessa sequência, os textos relacionados ao tarô e relacionados à Rosa Cruz. Ele quer dizer com isso que muitas pessoas, em várias épocas, dedicaram sua vida à busca da verdade, né? E compreender